Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Williams do projeto Full Cycle e da Code Education. E hoje eu quero falar com você sobre Singleton. Bom galera, antes da gente começar aqui e falar sobre Singleton, eu vou pedir para você se inscrever aí no nosso canal, clica aí em se inscrever, ativa o sininho e também não deixa de seguir a gente no Instagram, @devfullcycle. E uma das coisas mais importantes também, ali embaixo, logo aí embaixo, eu tô deixando um link super especial para que você possa fazer parte também do nosso canal do Telegram. Nesse canal eu falo praticamente todos os dias com você, passando dicas de desenvolvimento, pontos de estudo que eu tô trabalhando diariamente, e esse conteúdo exclusivo é somente quem faz parte do canal do Telegram. E o último recado de hoje é para você também se inscrever aí embaixo na nossa jornada microserviços. Se você quer entender um pouco mais sobre Full Cycle Development e também o mundo das aplicações escaláveis baseadas em microserviços, não perde tempo, se inscreve aí embaixo para você poder participar. Agora vamos aí direto ao assunto. No meu vídeo anterior, eu expliquei para você o que significa, como que funcionam, da onde que vieram os famosos design patterns. Se você ainda não teve a oportunidade de ver esse vídeo, dá uma olhada aí, eu vou colocar o link em algum lugar aí, tá? Mas não esquece para que você fique inteirado sobre o assunto. E hoje a gente vai falar sobre um design pattern, um pattern que é muito conhecido e muito controverso no final das contas, que é o famoso Singleton. Legal? O Singleton, ele é um pattern criacional, ou seja, ele é responsável pelo processo de criação, de instanciação, né, instanciamento, vamos dizer assim, de novos objetos. E hoje eu quero dar uma boa passada sobre o Singleton e no final desse vídeo eu quero criar rapidamente uma aplicaçãozinha aqui com você, apenas um exemplo para você ver o Singleton em ação. Beleza? Então vamos nessa. Bom, o seguinte, o que é o Singleton no final das contas? Para que ele serve? Da onde que ele veio? Seguinte, o Singleton ele garante a criação de uma única instância de uma classe através de toda a aplicação, mantendo um ponto global de acesso ao seu objeto. Ok? Essa é uma definição que vem da Wikipedia, por incrível que pareça, mas na Wikipedia sobre a parte de design patterns tem muito conteúdo legal, vale a pena você dar uma olhada também. O que ele quis dizer com isso? Que o padrão Singleton é um padrão que cria uma única instância de um único objeto através de toda a sua aplicação. É exatamente isso. Vamos imaginar, lembra, eu não sei se até hoje você utiliza isso, eu espero que não, mas lembra quando a gente utilizava muito variáveis globais? O que a variável global fazia? Ela tinha acesso, né? Você poderia acessá-la de qualquer local da aplicação, mas a gente tinha aquele famoso drawback que o grande ponto se você modificar essa variável em algum lugar da aplicação, ela vai poder mudar esse comportamento em outras partes da aplicação, gerando algo que às vezes você não espera. Legal? O Singleton, ele é um pouco parecido com isso e por isso que eu quero ser bem cuidadoso na hora que eu vou explicar isso aqui para você e mostrar os pontos principais que você tem que ficar ligado antes de você sair utilizando. Qual que é a grande motivação do Singleton? Legal? Eu quero trazer alguns exemplos aqui de quando que normalmente a galera considera utilizar Singleton. E eu já vou dar um spoiler aí para você. Hoje em dia é muito raro você ver alguém trabalhando com Singleton. Legal? A gente vai falar disso um pouquinho depois. Mas o seguinte, a motivação é o seguinte, vamos imaginar que você quer criar uma única conexão com um banco de dados. Então esse é o exemplo mais clássico que a galera que principalmente trabalha na parte de web fala. Imagina que ao invés de eu querer criar toda hora uma nova conexão para eu poder me conectar com um banco de dados e realizar alguma operação, seria legal você criar um único objeto que faz essa conexão e em qualquer local do programa onde você for utilizar,
ok? Essa conexão você chama sempre esse mesmo objeto. Então você garante que esse objeto em si, o que vai acontecer? Ele não vai sair criando diversas instâncias e abrindo diversas conexões com bancos de dados. Esse é um exemplo bem clássico de quando alguém vai dar algum exemplo de utilização do singleton. Um outro exemplo é o seguinte: muitas vezes a gente quer ter acesso a um sistema de arquivos do sistema. Então, normalmente você cria um único ponto no seu sistema para que você consiga sair modificando e também para evitar de entrar dois processos e tentar modificar o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Um outro ponto também que é muito comum da galera querer utilizar singleton é num sistema de logs. Imagina que você quer realizar logs, né, poder logar partes da sua aplicação em diversas partes do seu programa. Então o que normalmente a galera faz? Cria um singleton, ou seja, você tem um objeto que ele pode ser acessado em qualquer local da sua aplicação, e daí, conforme você for executando os processos de log, você sempre vai jogar isso aí para o mesmo objeto. Legal? Então esses aí são alguns exemplos que são bem clássicos quando a galera normalmente quer utilizar o singleton. Uma característica bem interessante aí do singleton aí para você se ligar é o seguinte, que por padrão o singleton ele trabalha de um famoso jargão que se fala, vamos dizer assim, que é lazy construction. Ou seja, o singleton ele só instancia o objeto para você a partir do momento que você chama ele, legal? Então o objeto ele não fica criado na memória enquanto você não faz o processo de instanciação. Então por isso que a gente chama ele de lazy construction, ou seja, ele só é gerado no momento que você chama ele pela primeira vez. E um outro ponto interessante aí, que é uma grande característica e é muito importante você se ligar, é que o singleton ele é inteiramente fechado por padrão, ou seja, não tem como você instanciar um objeto trabalhando com singleton onde você passa parâmetros ali no construtor da classe. Então isso aí é muito importante. O singleton você chamou, você não passa parâmetro, ele vai gerar aquele objeto ali para você. Beleza? E, novamente, e aí que vem, vamos dizer, a grande praga de todos os tempos, é que ele tem um acesso global. Ou seja, você pode estar em qualquer local da sua aplicação e se você tem acesso àquele objeto, você pode modificar aquele objeto e a modificação do estado, eventualmente, desse objeto pode afetar o comportamento da sua aplicação numa outra ponta, porque esse objeto foi modificado. Isso aí você tem um pouco de perda no controle aí da sua aplicação. Agora o ponto seguinte, vamos entender a estrutura principal do singleton aqui com você. Legal? O que acontece é o seguinte, primeira coisa que quando você for criar e trabalhar com singleton, você vai ter um construtor com um método privado. O que isso significa? Você não consegue chamar o construtor da sua classe. Você não vai conseguir então dar new no seu objeto. Então o singleton ele garante que você não vai poder sair dando new e criando diversos objetos, porque o objetivo dele é garantir que você tenha apenas um objeto durante toda a sua classe. Um outro ponto também é que normalmente quando a gente está falando do singleton, você vai ter um método, tá? Que normalmente é chamado de getInstance, tá? E esse método ele vai ser responsável por criar, tá, o objeto e devolver o objeto para você, tá? Esse getInstance normalmente é um padrão, tá? Então quando você tá olhando o código de alguém, normalmente quando você vê lá .getInstance ou .instance no C# a galera usa muito com .instance, você já logo vai se ligar que você tá lidando ali com um singleton. Legal? E um outro ponto é o seguinte, como é que esse processo desse método getInstance funciona? Ele funciona da seguinte forma, quando você chama e dá esse getInstance, ele verifica, tá, se uma classe com esse objeto, se um objeto, né, sendo chamado ali, já foi criado alguma vez, legal? Se ele já foi criado, ele retorna esse objeto já criado. Caso ele não tenha sido criado, o que ele vai fazer? Ele vai dar um new e vai dar um return ali para você. Então, esse que é o grande ponto. A lazy construction, ele verifica e ele só cria objetos se realmente ele precisar naquele momento.
beleza? E depois disso, uma vez que você tem aí o singleton, né, uma vez que você instanciou o objeto, a classe acaba virando como uma classe normal. Ela tem os seus atributos e elas têm os seus outros métodos que você vai poder trabalhar. O grande ponto é que toda vez que você tiver no seu programa, né, no seu sistema, e você falou, eu preciso daquela conexão, e daí você dá lá um connection.getInstance, você vai pegar um objeto que já foi criado em algum momento, por exemplo. Legal? Então, essa que é a ideia principal da estrutura ali do singleton. Agora, tem alguns pontos aí que são importantes, tá? Quando a gente estava falando principalmente dos padrões criacionais que a Gang of Four criou lá em 1900 e bolinha, o que acontece, né? O que a gente tem que se ligar? Por padrão, inclusive naquela época, você não trabalhava com multi-thread, com sistemas de multi-thread, ou seja, com concorrência ou com paralelismo real, principalmente porque naquela época você tinha, vamos dizer assim, não tinha a quantidade de processadores com os núcleos, com o hardware que a gente tem hoje. Então, por padrão, raramente os sistemas antigamente, tá? Não estou dizendo que isso nunca acontecia, muito pelo contrário, mas de forma geral, os sistemas não eram multithread. E normalmente, então, quando você estava trabalhando com singleton, você não pensava normalmente em computação paralela, em concorrência ou qualquer coisa desse tipo, ou mesmo sistemas distribuídos. E o que acontece então? Quando você trabalha com singleton, você tem aquela instância daquele objeto. Porém, o que acontece? Às vezes, né? O que pode acontecer? Na hora que você está chamando esse objeto, e esse objeto ele está num contexto utilizando algum processo ali, resolvendo alguma coisa. Mas imagina que você tem uma outra thread rodando ali em paralelo, dentro, vamos dizer, de um outro contexto, que vai utilizar esse mesmo objeto para fazer alguma outra operação. E aí o que acontece? Quando esses objetos eles forem usados ao mesmo tempo, ou quando eles forem chamados e terem que ter seu estado alterado ao mesmo tempo, provavelmente você vai ter problemas. Tá? Ou você vai ter problemas, sei lá, uma race condition, ou você vai ter um comportamento extremamente bizarro, porque tem duas threads querendo utilizar o mesmo objeto. Tá? Então, por padrão, o singleton ele não é thread safe. O que isso significa? Que ele não protege, tá? Ele não dá um lock ali naquele objeto enquanto aquele objeto está sendo modificado. Por outro lado, o que acontece? Isso acaba sendo muito grave, tá? Hoje em dia a gente trabalha pra caramba com paralelismo, concorrência e etc. E se você não levar isso em consideração, você vai poder ter as coisas mais bizarras acontecendo no comportamento da sua aplicação e às vezes você não se toca que isso pode estar sendo ocorrido por causa de um singleton que está sendo aplicado ali, que é um padrão que todo mundo conhece, muita gente usa e etc. Tá? Então o que aconteceu? Muita gente acabou criando variações do padrão singleton, que na hora que é chamado ali aquele objeto, ele dá um lock naquele camarada, então garante que somente, ok? Aquela thread naquele momento pode estar utilizando, e depois que aquela thread parou de utilizar, aí a outra thread vai lá, vai utilizar, dá um lock também e etc. Quando você começa a trabalhar com um monte de locks, um monte de coisas assim, por padrão, se você alguma vez já trabalhou com threads, você sabe que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, mas de qualquer forma existe uma variação de singleton para você conseguir trabalhar ele num formato de thread safe. Legal? Consequências do singleton como um anti-pattern, legal? Ou como um anti-pattern, que normalmente, da forma como a gente pronuncia normalmente, portuguesada falando, tá? O que acontece? Muitos desenvolvedores começaram a se queixar exatamente de alguns pontos de singleton e ele começou a ser encarado, tá?
por grande quantidade de desenvolvedores, eu me incluo nisso, porque eu, por padrão, eu não trabalho com singleton, tá? Que ele acaba sendo um antipadrão. Normalmente ele foi um padrão para facilitar a vida, mas muitas vezes as consequências que esse padrão acaba gerando para o seu código pode ser uma consequência muito ruim. Eu quero falar de alguns pontos aí para você se ligar o porquê que eu tô falando nisso. Quando a gente está falando de singleton, a gente está falando de autoacoplamento. Ou seja, você chama um objeto, ele é gerado ali e você não consegue, tá? Simplesmente utilizá-lo sem ser daquela forma, ok? Ou seja, todas as vezes que você for trabalhar com uma classe e tiver que usar algum objeto que vem de um singleton, você vai ter que dar um get instance dentro ali da sua classe, por exemplo, e aí o que vai acontecer no final das contas? Você está gerando um acoplamento muito grande. O singleton, de tão fechado que ele gera um acoplamento e a gente sabe que na orientação a objetos, quanto mais acoplamento tiver, pior. E o que acontece? A gente cai naquela grande situação que eu já falei para você. Quando a gente tem um singleton, no final das contas, a gente tem acesso global de um objeto, todo mundo pode, no final das contas, modificar e você não sabe qual a lambança que pode estar ocorrendo. Um outro ponto é que o singleton padrão, né, da forma como a maioria das pessoas implementam, ele não é thread safe. Ou seja, em algum momento, que se você for desenvolver um sistema, em algum momento você quiser botar esse camarada para rodar de forma paralela e etc., você vai ter grandes problemas aí com o singleton, provavelmente. Uma outra coisa que isso é um ponto muito importante. Singleton gera uma dificuldade muito grande para você trabalhar com testes. Hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que não trabalha com testes, mas o grande ponto é que muitas vezes para você testar de forma unitária uma classe ali, você precisa gerar instâncias puras daquela classe para ver como é que está sendo o comportamento dela. Se você, em algum momento, quando você for chamar, né, para instanciar um objeto, e toda vez que você chamar vai trazer o mesmo objeto, para testar isso fica realmente horroroso. Então o singleton, para a parte de testes, ele é muito chato. Legal? E um outro ponto importante também em relação à parte de testes, que mesmo para você fazer um mock, tá, das suas classes, quando você for trabalhar com singleton, também é muito chato. Legal? Tem diversos, vamos dizer, manhas que a galera faz para testar e etc, mas nada como você fazer um teste puro, unitário, para você tratar um objeto qualquer, sem ter que depender de um singleton que vai sempre retornar exatamente o mesmo objeto para você, e às vezes você quer testar a criação de vários objetos naquele momento, ou qualquer coisa desse tipo. Pelo fato desse ponto, o singleton também, ele acaba quebrando os princípios do Solid, legal? Eu não sei se em algum momento você já ouviu falar no Solid, mas basicamente cada letrinha dessa é como se fosse um princípio, certo? Para garantir boas práticas na arquitetura e desenvolvimento de software. Eu não quero falar de Solid agora, mas o singleton, por padrão, vamos dizer, ele quebra o princípio número 1 do S do Solid, que é o Single Responsibility Principle. Por quê? Porque uma classe, por padrão, ela deve ter uma única responsabilidade, certo? Agora, pensa bem que no singleton, uma classe, no mínimo, vai ter duas responsabilidades. Uma responsabilidade vai ser simplesmente pegar e utilizar essa classe da forma como ela precisa, tem os seus métodos, etc. E a outra responsabilidade vai ser o gerenciamento da criação dessa própria classe, legal? Ou seja, nessa classe que trabalha com singleton, você vai ter duas responsabilidades no mínimo. A responsabilidade comum do seu objetivo, daquele objeto, e o gerenciador de criar objetos. Perceba que você está criando uma fábrica de criação de objetos dentro da própria classe, ela acaba tendo duas responsabilidades. Legal? Você deve estar se perguntando
aí agora comigo. Mas, afinal de contas, se o singleton é tão ruim, se eu quero muitas vezes ter apenas uma instância de um objeto, se eu preciso fabricar um objeto, se eu quero manter o processo de uma forma todo desacoplado, qual que é a melhor forma que normalmente o pessoal utiliza? A maioria das pessoas utilizam e tem funcionado muito bem e é uma forma extremamente recomendável. Você trabalhar com injeção de dependência. Basicamente, você cria um container, esse container ele vai ficar responsável de ter todas as instâncias do seu objeto e todas as vezes que você precisar resgatar ou criar um objeto, você chama esse container e esse container vai retornar o objeto para você. Você mantém o seu acoplamento extremamente baixo e você acaba não tendo essas grandes desvantagens, inclusive consequências que o singleton acaba gerando para você. De qualquer forma, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o singleton é um padrão de projeto que você precisa sim conhecer. Você precisa utilizar? Talvez não, mas você sim precisa conhecer, inclusive para sentir esses pontos que eu acabei de falar. Tudo tem suas vantagens e desvantagens. Na minha opinião pessoal, legal? Você não precisa utilizar o singleton para nada, uma vez que você pode trabalhar com gerenciamento de dependências, você ter seu container de injeção de dependências, e aí você não precisaria de um singleton. De qualquer forma, existem diversos frameworks. Se você pegar, por exemplo, o Zend Framework 1, que foi feito em PHP, ele é inteiro feito em singleton. Depois disso, a versão 2 para frente do Zend Framework, por exemplo, ele utilizou ali um processo de injeção de dependência e não utiliza mais. Se você vê, a maioria dos frameworks, independente de linguagem hoje em dia, já tem os seus processos de gerenciamento de dependência. Você pode ver o Java, você pode ver ali o .NET e tudo mais. Você vai perceber que cada vez mais o singleton ele cai em desuso. Beleza? De qualquer forma, o que eu quero fazer agora aqui para você é dar uma palhinha e mostrar o singleton funcionando. Eu vou fazer esse exemplo em PHP, porém poderia ter sido feito em qualquer linguagem de programação, porque o conceito é exatamente o mesmo. Beleza? Então, bora lá ver um pouco na prática como é que o singleton funciona. Bom, pessoal, seguinte, eu tô com o meu editor aqui, eu criei aqui um arquivo chamado singleton.php apenas para você se ligar de como que isso pode funcionar. Poderia ser uma classe qualquer, eu vou chamar minha classe de singleton apenas para a gente se ligar no que a gente está querendo fazer, beleza? Então, o que que acontece? Primeira coisa, eu vou criar aqui, declarar uma classe, então eu vou colocar, primeiro eu tenho que abrir o PHP, né? Eu vou colocar aqui, ó, class singleton aqui para mim. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui de cara é a gente deixar alguns métodos privados, legal? Então eu vou colocar a private function construct, legal? Ou seja, o meu construtor, ele estando privado, eu não consigo dar new no meu objeto porque ele não pode ser acessado, legal? Uma outra coisa que normalmente é muito comum, tá? Você deixa como privado também a função do PHP, que é o clone, para você não poder clonar um objeto. E também, você também pode dar um private no wake-up do PHP. Eu tô dando um exemplo aqui no PHP, tá? Por padrão, o que você tem que se preocupar na maioria das vezes é no construtor. Isso aqui vai depender da linguagem de programação, vamos dizer assim, que você vai estar utilizando. No PHP você tem que deixar esses camaradas aqui como privado, porque senão o wake-up ele consegue fazer processo de serialização, o clone ele clona e o construct ele vai conseguir criar o objeto puro. Legal? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou criar também aqui um atributo, tá? E esse atributo, eu vou deixar ele como estático e eu vou chamar ele como instance. E vou falar que ele é igual a null. Legal? Esse atributo aqui, na realidade, no final das contas, é o camarada que vai manter o nosso objeto. Legal? Então, quando nós formos criar aqui o nosso método, tá? Eu vou criar ele bem aqui em cima pra gente ver. Olha só como é que vai ficar. Vai ser um public static function. E aqui eu vou criar aquele famoso getInstance. Legal? E esse getInstance aqui pra mim, o que que eu vou fazer no final das contas? Eu vou fazer o seguinte. If self instance aqui pra mim
é igual a null. O que eu vou fazer? Opa, deixa eu colocar aqui. Eu vou falar que self instance é igual a new singleton. Legal? Que é o nome dessa minha própria classe. Legal? Caso contrário, aqui no final das contas, né, eu vou dar um return self instance. Acabou. Isso é um singleton, tá, pessoal? Eu não estou trabalhando com herança, nada disso. Tem gente que consegue criar um método principal de singleton, você estende ele e automaticamente ele sobrescreve o seu construtor e faz tudo mais, e você tem um singleton automático para qualquer objeto seu, tá? Nesse nosso caso, não. Eu criei uma classe singleton, onde eu estou instanciando a minha própria classe aqui para mim. Então, o que vai acontecer nesse grande ponto aqui? Eu vou pegar a minha classe, eu vou pegar aqui, por exemplo, singleton é igual a, e agora nesse momento eu só vou simplesmente chamar singleton getInstance, legal? E ele vai gerar o objeto para mim. Se eu criar aqui x é igual a singleton getInstance, o objeto que está aqui, singleton, vai ser exatamente o mesmo objeto que está em x. Exatamente o mesmo objeto, tá? Porque ele verifica se o objeto foi criado. Caso ele não tenha sido criado, ele vai retornar o objeto, vamos dizer aqui, inteiro, o mesmo que já existia, que estava guardado aqui pra gente. Legal? Então, essa é a utilização básica do método singleton, legal? E aqui você poderia trabalhar com qualquer método, né? Eu posso colocar public function walk, né? Eu posso dar um echo walked. Sei lá, qualquer besteira dessa. Ou um hello. Legal? Então, quando eu chegar aqui, eu posso apenas dar um x e aqui eu dou um hello. Ou seja, acaba virando uma classe extremamente comum para mim, mas perceba que nesse momento eu tenho outras responsabilidades. Perceba que até aqui, tudo que foi criado foi para gerenciar o próprio objeto. E daqui para baixo é exatamente o motivo que eu preciso utilizar a classe, que é o objetivo principal. Então eu tenho duas responsabilidades aqui claramente dentro do mesmo objeto. Então é isso que você tem que ficar ligado quando você vai trabalhar com singleton. Galera, era isso que eu queria ter mostrado para você hoje sobre singleton. Eu sei que foi algo extremamente teórico, muitas vezes até um pouco chato, mas é extremamente importante que você consiga entender essa parte de design patterns e também esse pattern que ele é sim controverso, legal? Não esqueça também de deixar o seu comentário e falar para mim se você concorda ou não com o que eu acabei de colocar, ou inclusive se você tem utilizado o singleton nos últimos tempos e qual está sendo a sua experiência com isso, beleza? Um grande abraço para você e mais uma vez eu vou pedir, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações e também, tá, se inscreve para nossa jornada microserviços para você aprender a desenvolver sistemas escaláveis de alta qualidade baseadas em microserviços. Bacana? Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.